Está no ar mais um Direito na Prática, o seu encontro com informação jurídica de qualidade. E no encontro de hoje você vai conferir a cobertura do primeiro congresso do Instituto Brasileiro de Direito de Família no Espírito Santo, o IBDFAM, que aconteceu na sede do Ministério Público em Vitória. O primeiro congresso do Instituto Brasileiro de Direito de Família do Espírito Santo reuniu profissionais do direito e trouxe palestrantes de outros estados para debater o tema, os novos desafios do direito de família e sucessões. O Direito na Prática conversou com alguns deles. Confira. E eu estou com Ana Paula Morbeck e com Flávia Brandão, que é secretária e presidente do IBDFAM do Espírito Santo, que foram idealizadoras deste evento que trouxe vários nomes do país inteiro. Ana Paula, muito obrigada por ter recebido Direito na Prática. Eu que agradeço e é um prazer fazer esse congresso, estar aqui com vocês. E Flávia, qual é a importância e o que te fez trazer esses grandes nomes aqui para o Estado? Patrícia, o que nos moveu, na verdade, além da paixão pelo direito de família, sucessões, além do estudo do direito de família e sucessões, foi tentar voltar o Espírito Santo para o nosso cenário nacional. Nós ficamos muito tempo afastados da academia que o IBDFAM nos proporciona. Então, quando nós assumimos a diretoria estadual, nós tínhamos efetivamente esse desejo e, na verdade, mais que desejo, essa missão. Fazer com que o IBDFAM aqui no Espírito Santo voltasse a ter voz, a ter palco e lugar de fala. Até porque o Espírito Santo tem um potencial fenomenal para crescer no direito de família principalmente, né? Nós temos grandes pensadores, grandes acadêmicos aqui no Espírito Santo que acabam não se destacando por falta de espaço de discussão do próprio direito, da academia do direito de família e sucessões. E como é trazer esses nomes de fora do estado para cá, para o Espírito Santo? O IBDFAM, na verdade, é uma grande família. Então nós nos chamamos, inclusive, de IBDermanos. Então nós temos esse vai e volta entre todos. Então eles vêm efetivamente para nos dar esse suporte. Claro que dentro dessa irmandade nós escolhemos aqueles que nos são mais próximos, que é até mais fácil, contato, agenda, mas nós estamos fazendo isso desde o ano passado. Só foi possível, né, Ana Paula? Porque nós fechamos a agenda desses amigos mesmo desde o ano passado e eles se disponibilizaram a estar conosco para nos dar esse presente que foi esse congresso. Sim. E Ana Paula, toda essa administração, pelo que eu estou percebendo, não são dos irmãos nacionais, não, são dos irmãos aqui do estado também. Também, claro, a gente não faz um evento dessa grandiosidade sozinho. Então tivemos sim parceiros, IBDermanos daqui, nos unimos forças, dedicamos nosso tempo e conseguimos realizar esse congresso que a gente sai daqui muito satisfeito, certo do sucesso. Muito obrigada, o Direito na Prática agradece. Obrigada, Flávia. Nós que agradecemos a oportunidade de estar mostrando o IBDFAM do Espírito Santo. Patrícia, obrigada a você. Agradeço. Obrigada, Patrícia. Eu estou conversando com o Dr. João Aguirre, que é o presidente do IBDFAM de São Paulo. Doutor, muito obrigada pela pequena entrevista. Um prazer, eu que agradeço poder participar dessa entrevista. Ele estava falando na palestra a respeito da herança digital. Então vamos começar pelo princípio, né? O que é a herança digital? A herança digital significa o destino do acervo que a gente tem no nosso mundo virtual, os nossos arquivos digitais, na internet, redes sociais, senhas, etc. E qual é o destino desse acervo digital para depois da morte? Por isso que a gente chama de herança. O que acontece
com todo esse conteúdo digital que a pessoa tem depois da morte dela. Já existe lei determinando, especificando essa questão? Não, ainda não. Nós temos um projeto, alguns projetos de lei que estão tramitando no Congresso, que visam determinar que todo o conteúdo digital, senhas, arquivos, redes sociais, e-mails, etc., todo esse conteúdo digital, ele será transmitido diretamente para os herdeiros do falecido quando da sua morte. Isso implica em patrimônio? Eu costumo dividir essa questão da herança digital em dois grandes vetores: aqueles bens de conteúdo patrimonial, tais como as bitcoins, arquivos que têm um valor patrimonial, mas também tem os bens de conteúdo existencial, como as nossas conversas pelo WhatsApp, as nossas fotos, as conversas pelo Telegram e etc. E tal. O que me preocupa efetivamente, em razão desse projeto, é a tutela da privacidade e desses bens que não têm conteúdo patrimonial. Aí a gente pode diferenciar a privacidade da intimidade. Exato. Não é isso? Eu sigo bem a linha do professor Anderson Scheider, que faz a distinção. A intimidade diz respeito, como o próprio nome já diz, à nossa vida íntima. Então, o que eu faço dentro da minha casa, o que eu faço dentro do meu quarto, na minha cama e etc. A privacidade é mais ampla. A privacidade diz respeito ao controle dos nossos próprios dados. E esse controle dos dados, ele é muito importante nesse mundo de hoje, em que as nossas informações estão todas aí disponíveis nas redes sociais. Temos que tomar cuidado com a vulnerabilidade em que vivemos, não é isso? Exato. A partir do momento que esses dados eles têm um valor patrimonial bastante grande para essas grandes empresas que querem os nossos dados para vender produtos, para comercializar e etc., nós temos que tomar cuidado e preservar, tutelar essa nossa privacidade. Doutor, muito obrigada. Realmente foram importantes as informações. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Fique ligado. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. ISA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. Estamos de volta com a cobertura do primeiro congresso do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família do Espírito Santo. Eu estou com Evelyn Castilho, idealizadora da Justiça Digital, que está mais uma vez conosco aqui no Direito na Prática e vai nos falar um pouco sobre a inauguração que aconteceu recentemente no Espírito Santo, não é isso, Evelyn? É verdade, a gente conseguiu inaugurar a primeira sala de mídia digital da Justiça Digital. Fica localizado no Fórum de São Mateus e está administrado realmente por uma das juízas maravilhosas daqui do estado, doutora Aline. Essa sala realmente vai atender toda a população e esse é o propósito. A população realmente tem um espaço agora diferenciado para poder ser atendido também pelas videoaudiências que acontecem no Tribunal de Justiça e principalmente na sala da mídia digital. E vamos fazer uma relação da Justiça Digital com a herança digital. Conversamos agora com o Dr. João Aguirre. Sim, hoje tivemos um tema maravilhoso falado sobre as heranças, né? A herança digital. É um tema bem atual, porque tudo envolve o mundo tecnológico, o mundo jurídico, tudo está conectado, Patrícia, com a internet. Então, o que é mais importante trazer um tema tão relevante hoje para o IBDFAM, que a gente conversou e a gente debateu também depois da palestra dele. Então, é um tema muito atual, herança digital está inserido nesse mundo digital. É muito importante que a gente esclareça a população também que a justiça digital tem tudo a ver com a herança digital, né? Isso, a gente cria dados o tempo todo, a gente conecta pessoas e esses bens estão sendo gerados. Consequentemente, é muito importante que a gente esclareça isso. Herança digital é um tema muito importante para o dia a dia e que está totalmente ligado com a justiça digital. Eu acho que esse é o ponto principal para todos. Vamos cuidar mais dos nossos dados que são gerados no mundo virtual. Evelyn, muito obrigada por ter aceitado falar com Direito na Prática. E toda vez que você vier aqui ao Estado, eu faço questão de deixar o programa à sua disposição. Muito obrigada a todos. Eu já sou de casa, não é, Patrícia? Exatamente, já é de casa. Agradeço realmente pela entrevista e espero todo mundo conhecer e se informar mais sobre a justiça digital. É um projeto que realmente está disponível à população e está ao alcance de todos
que precisem e só procurar um dos magistrados que já está atuando no Tribunal de Justiça. São Mateus saindo na frente, os mateenses aí na prioridade no estado do Espírito Santo. Vamos trazer isso para Vitória também. Vitória já está atuando e Serra, a gente também já está atuando na Serra. Então, vamos inaugurar mais salas de mídia digital. Obrigada. Obrigada. Eu converso com o Dr. Mário Delgado, advogado e professor em São Paulo, que está em Vitória, para nos falar um pouco sobre a renúncia de herança num pacto antinupcial. Doutor, muito obrigada por ter vindo aqui, por ter aceitado o convite do Direito na Prática. Prazer todo meu. Aliás, eu quero aproveitar para cumprimentar o programa de vocês. Obrigada. Que, olha, já soube que é o maior sucesso aqui em Vitória. Obrigada, doutor. Então, sobre a renúncia de herança num pacto antinupcial, como é que funciona isso? Bom, essa é uma demanda, Patrícia, que tem surgido assim com muita frequência na nossa advocacia de família, eu digo, sobretudo em São Paulo, que você tem uma população maior, que é exatamente a demanda de pessoas. Então pensa alguém que passou 30 anos casado, que se divorciou e que agora vai começar uma nova vida com uma outra pessoa, mas essa pessoa já tem um patrimônio anterior, essa pessoa já tem filhos de um casamento anterior. E o que é que a gente vê com muita frequência? Um conflito que normalmente se estabelece entre os filhos dessa pessoa e o candidato ou candidata a novo companheiro nesse novo relacionamento, porque sempre se teme que haja um interesse patrimonial. E esse temor, eu acho que ele foi bastante reforçado a partir de 2003, com o Código Civil atual, em vigor, que deu uma posição muito privilegiada ao cônjuge sobrevivente na sucessão. Por quê? Porque, na maioria das situações, ele vai ter os mesmos direitos dos filhos. Então, pensa que nesse novo casamento dessa pessoa que já tem filhos de um relacionamento anterior, se a pessoa falecer, o novo cônjuge vai ter praticamente os mesmos direitos dos filhos. Vai receber o mesmo quinhão, a mesma cota hereditária que os filhos. É um problema. Isso gera um problema sério, porque os filhos instintivamente não vão aceitar aquele relacionamento, porque não vão querer dividir o patrimônio, às vezes, que o pai ou a mãe construiu no relacionamento com a mãe deles, junto com a mãe ou o pai, com esse novo companheiro. Então, qual é a solução para esse problema? Até bem recentemente havia uma solução. Se dizia, olha, não casa, vai viver em união estável. Então a solução era a união estável. Só que o ano passado, o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal disse que quem vive em união estável tem os mesmos direitos sucessórios de quem é casado. O Supremo equiparou a união estável ao casamento em matéria sucessória. Então acabou a saída da união estável. E agora? O que fazer para que essas pessoas que estão reconstituindo as suas vidas tenham um mínimo de tranquilidade? O que fazer para que eles possam dizer para os seus filhos, olha, eu estou reconstituindo a minha vida, mas não te preocupas, que não, né, a tua parte da herança está reservada, não vai ser atingida, ela não vai concorrer contigo, ela não vai brigar contigo. Qual é a forma da gente poder dar essa tranquilidade para as novas famílias, para as famílias reconstituídas? A única forma é exatamente que ele ou ela renuncie, não à herança, renuncie ao direito de concorrer com os filhos do outro, em caso de óbito de um deles, certo? Então, eu quero renunciar, eu quero dizer por escrito, num documento, num instrumento público, que eu não vou brigar com os teus filhos. Se tu morreres, eles vão ficar sozinhos com a tua herança, eu não vou brigar com eles. E o outro, então, vai dizer a mesma coisa em relação aos filhos do outro. Nós não estamos falando aí de herança de pessoa viva. Há uma distinção, não é isso? Dessa renúncia para já está falando de herança quando ainda estando a pessoa viva. Na verdade, o que a gente está falando aqui não é a renúncia à herança, mesmo porque a herança ela só existe tecnicamente após a abertura da sucessão, né? Eu não tenho, antes da abertura da sucessão, sequer a figura do herdeiro. Eu tenho alguém que tem expectativa de direito, que tem expectativa do direito de ser herdeiro. É uma atitude nobre, não é? Sem dúvida, é uma atitude de desinteresse.
E eu acho que essa manifestação de vontade, ela tem que ser respeitada no futuro, certo? Então, quando se abrir a sucessão, eu acho que aquele que renunciou não pode voltar atrás. O próprio direito concorrencial, esse direito de um cônjuge brigar com os filhos do outro quando o outro falecer, é recente. Ele só existe no Brasil a partir de 2003. E esse problema da concorrência, no caso de famílias reconstituídas, ele só surgiu com maior força do ano passado para cá. Por quê? Porque, como eu falei antes, nós tínhamos a saída da união estável. Então, o viúvo ou o divorciado que vai reconstituir a sua vida, quer seja com uma pessoa mais jovem ou não, antes ele tinha a saída da união estável. Não, eu não vou casar para não dar problema com os filhos e tal, nós vamos viver em união estável. Hoje ele não tem mais essa saída. Então agora surge essa demanda. Então, mas qual é a saída? Se viver em união estável não vai resolver, quem é que vai resolver? Então volta essa discussão sobre a possibilidade de eu renunciar, repito, não à herança, mas renunciar a esse direito de concorrer com os filhos. Eu penso que é a única saída que sobrou agora. E vamos esperar no futuro, tá certo, que os tribunais vão dizer. Agora, o que eu digo, aí falando agora um pouco como professor e como autor de algumas coisas, eu acho que do ponto de vista legal e doutrinário, eu penso que essa posição tem respaldo. Eu acho que a proibição aos pacta corvina, aos pactos dos corvos, aos pactos sucessórios, não atinge essa renúncia ao direito concorrencial. Importante a gente fazer essa diferenciação, né, doutor? E eu agradeço as suas palavras no Direito da Prática e faço questão de entrevistá-lo novamente quando o senhor vier ao Espírito Santo. E eu espero que eu volte logo. Vai voltar sim. Muito obrigada, doutor. Obrigado a você. Agora nós vamos para os comerciais. E no próximo bloco você confere novas informações sobre os desafios do direito de família e sucessões. Taliev Gastronomia nasceu para atender quem procura se alimentar bem, com praticidade e qualidade. Oferece café da manhã, almoço e grande variedade de saladas, wraps, congelados, sucos e lanches da tarde. Aberto de segunda a sexta, o Taliev Enseada tem delivery para quem quer receber delícias em casa ou no trabalho. Alimentação saudável para o seu dia a dia é no Taliev Enseada. Venha conferir! Estamos de volta, dando continuidade à cobertura do primeiro Congresso de Direito de Família do Espírito Santo. Eu estou conversando com o doutor Conrado Paulino da Rosa, que ele é o presidente do IBDFAM do Rio Grande do Sul. Doutor, muito obrigada por conceder a entrevista ao Direito na Prática. Obrigado, é uma honra estar com todos vocês. Doutor, o senhor está falando a respeito dos regimes de bens, que as partes hoje, as pessoas quando vão casar, elas podem fazer um regime misto, estabelecer uma nova relação, é isso? Exatamente, porque primeiro a gente não tem uma cultura de prevenção no Brasil, as pessoas não buscam antes de se casar ou manter uma união estável, orientação jurídica e acabam casando pelo regime supletivo, que é a comunhão parcial. Então, a fala do Congresso de hoje é de estabelecer essa possibilidade de que as pessoas não precisam se restringir às possibilidades do Código Civil, que no Código Civil brasileiro nós temos 5 modalidades, mas que elas possam mesclar. E não só aliando aquilo que lhe é pertinente nos regimes existentes, ou até mesmo trazendo questões mais atuais. Exemplo, imagina uma questão onde o casal tem rendimentos diferentes. Tanto ela quanto ele são concursados, só que ela ganha mais do que ele. Nesse caso, a meação ser dividida 50-50, como é no regime de comunhão parcial, não atende a um critério de justiça. Então eles poderiam, por exemplo, estabelecer que os aquestos, que as aquisições onerosas vão ser divididas 70% para ela, 30% para ele. Essa pode ser uma alternativa. Outra situação é o regime de comunhão parcial de bens. Na literalidade do Código Civil, ele acaba comunicando frutos de bens particulares, ou seja, um imóvel que um deles tenha adquirido de forma antecedente ou recebido por doação. Então,
num pacto antinupcial, eles podem excluir essa participação, assim como podem até mesmo estabelecer que eles vão ter um regime de separação convencional de bens e após o nascimento de um filho eles podem modificar esse regime. Então, é o respeito à autonomia privada, o que a gente hoje fala no direito de família contemporâneo como um direito de família mínimo, de menor intervenção do espaço público no espaço privado, e para que a gente possa preservar a autonomia e a intimidade do sujeito. E nós podemos tratar de questões sucessórias no pacto antinupcial? Bom, essa é uma questão bastante polêmica, né? Em tese, no primeiro momento nós não podemos, até porque o artigo 426 do Código Civil, ele não permite a disposição em qualquer documento da herança de pessoa viva. Hoje já existe uma divergência doutrinária nesse sentido, inclusive no próprio Congresso aqui do Benefício do Espírito Santo, o doutor Mário Delgado falou sobre isso, sobre essa possibilidade que ele entende de se renunciar à herança tal como existe em Portugal. Mas é uma situação ainda de divergência, porque, ao meu sentir, enquanto não tiver mudança legislativa, a gente não tem como estabelecer renúncia à herança em pacto antinupcial. Todavia, essa situação do regime de bens, ela também é pertinente para a participação sucessória do cônjuge e do companheiro na herança, porque o Código Civil estabelece como critério o regime de bens. Só que o Código Civil só trata dos regimes que estão expressos, né? Então, considerando o regime de bens misto, que é a minha fala aqui no Congresso, eu trago sempre nos meus livros essa possibilidade de estabelecê-los, e o julgador, a partir da sucessão de um dos cônjuges ou companheiros, vai ter que verificar em qual regime tipificado se assemelha àquele regime de bens misto para verificar a participação sucessória. Por exemplo, se o casal tem um regime de bens mistos, mas aquela normativa se assemelha à comunhão parcial, se aplica todas as regras pertinentes ao cônjuge casado pela comunhão parcial. Então quer dizer que no pacto antinupcial as partes podem estabelecer tudo que não é proibido por lei e moralmente também possível, né? Exatamente. E até se a gente for pensar, é uma questão de planejamento que o brasileiro não costuma ter, até para questões pontuais. Uma questão que eu trago para os telespectadores é a questão da própria exposição nas redes sociais. Eu posso, em pacto antinupcial, até deveria, estabelecer, será que eu, estando casado com ela, estando numa união estável com ela, eu quero que a nossa intimidade seja exposta nas redes sociais? Será que eu quero que todas as nossas viagens, jantares sejam postados e marcados no Instagram e no Facebook? Mas também esse pacto pode ser alterado a qualquer tempo, porque as pessoas têm liberdade de mudar de opinião, não é isso? Quanto a essas questões patrimoniais... Sim, estou falando... Quanto às questões patrimoniais... Exemplificando essa questão de rede social. Até porque muda, né, a vida do casal, então a gente muda os interesses, talvez quando tiver filho, daí vai querer expor em rede social, então tem essa possibilidade dessa negociação também durante o relacionamento. Doutor, então muito obrigada. Assim que recebermos o livro, faremos o sorteio no Instagram. Tá ótimo, espero todos vocês nos nossos eventos lá no Belefã, no estado do Rio Grande do Sul. Eu converso com o Dr. Rolfio Madaleno, que é advogado do Rio Grande do Sul. É uma honra tê-lo novamente no Direito na Prática. Muito obrigado, a honra é toda minha, Patrícia. Eu estou felicíssimo de estar aqui ao seu lado. Obrigada. Nós vamos conversar sobre o livro que o senhor está lançando agora, sobre sucessão legítima. O senhor pode falar um pouquinho para a gente? Posso, claro que sim, com muito gosto. O livro da sucessão legítima, na realidade, deveria ser um livro até bem mais amplo. Deveria se chamar Direito das Sucessões, porque existe a sucessão legítima, que é a sucessão da lei, aqueles que herdam em decorrência da lei, e existe a sucessão testamentária, que é aqueles que herdam pela vontade do testador. Mas ficou tão grande o livro da sucessão legítima, com mais de 1.100 páginas, que eu resolvi lançá-lo independentemente, porque é um livro que está com uma proposta talvez um pouco diferenciada do que existe até hoje no mercado. Porque a ideia que tenho em relação a esse livro é de que ele então faça muito mais propostas para mudanças do que a aceitação pura e simples do que está. E o senhor pode falar um pouquinho o que é a sucessão legítima? Claro que sim, a sucessão legítima é a sucessão decorrente da lei. A lei é que determina quem serão os herdeiros de determinada pessoa que falece. Quando alguém falece, os bens que essa pessoa deixa tem que ir para os seus herdeiros. E quem seriam os herdeiros que deveriam receber esses bens? Aí a lei é que determina, geralmente são as pessoas que estão mais próximas daquele que faleceu.
que são os filhos, os netos e assim por diante. Eu sei que no seu livro tem uma questão polêmica. O senhor pode nos falar um pouquinho sobre qual é essa questão? Posso, eu até diria que tem várias coisas polêmicas. Várias, exatamente. O mundo é polêmico, o direito é polêmico. Mas em especial eu trato da renúncia, da possibilidade da renúncia pelo cônjuge ou convivente, da renúncia dos bens hereditários. Ou seja, embora a lei diga que é proibido renunciar, eu tenho uma teoria de que é possível sim, quando o cônjuge é concorrente, dele renunciar antecipadamente à herança em pacto antinupcial. Vale a pena conferir no livro. E quando é que o livro vai sair? O livro sai agora, no começo do mês de junho desse belíssimo ano de 2019. Estamos aguardando esse lançamento. Eu quero estar aqui para lançar junto. Então Direito na Prática vai estar nesse lançamento. Tá bem, melhor ainda. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço, um abraço. E ficamos por aqui com mais um Direito na Prática. Porém, antes eu faço questão de agradecer a minha parceira, Raquel Pinheiro, que fez o meu cabelo e a minha maquiagem. E para você que quer rever este programa e outros, siga as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Direito na Prática, e no YouTube, Direito na Prática com Patrícia Botti. Até o nosso próximo encontro. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. ISA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável.